Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do dimensionamento do oxigênio. Então, hoje, depois que nós já conseguimos nas aulas anteriores conhecer os equipamentos, conhecer os cilindros, já sabemos onde vamos buscar as informações pertinentes a calcular a relação, ou melhor, buscar a informação de qual é a capacidade nominal ou a capacidade hidráulica dos nossos cilindros, né? Nós vamos começar agora o nosso processo de fazer os nossos cálculos. Então, espero que vocês estejam aí com as calculadoras, papel e caneta, porque na aula de hoje nós vamos fazer algumas continhas e vamos falar de algumas questões que estão relacionadas ao processo de como vamos fazer esse dimensionamento. E tem bastante informação interessante, informação nova para a gente, né? Que a gente já vai começar a falar a respeito disso. Deixa eu preparar aqui a minha calculadora também, tá certo? Para que a gente possa dar continuidade aí no nosso processo, tá? E vamos lá, vamos voltar para o nosso quadro aqui, ok? E vamos fazer algumas considerações. Bom, então, pessoal, como eu falei anteriormente, né, é muito simples a gente fazer esse cálculo de dimensionamento, né, do oxigênio. O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar saber qual o valor da capacidade nominal, que é medida em litros, que em alguns locais algumas pessoas chamam de capacidade hidráulica. Tá? Por que capacidade hidráulica? Porque é exatamente quantos litros de água caberiam dentro desse cilindro. Ou seja, essa capacidade nominal, tá? Ou capacidade hidráulica seria o quê? Você pegar um cilindro completamente vazio e enchê-lo de água, e aí o quanto de água em litros couber dentro desse cilindro vai ser a capacidade nominal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor representado pela capacidade nominal, né, pela pressão que está marcando no manômetro. Ok? Então, vamos dizer que eu tenho a capacidade nominal desse cilindro correspondente a 7,4 litros, como nós vimos aí anteriormente. Tá? E vamos dizer que a pressão que está marcando no manômetro agora é de 140 kg força por centímetro quadrado. Ok? Então, como é que eu vou fazer essa conta? Podem pegar aí o papel, a caneta e a calculadora de vocês. Então, nós vamos colocar lá 7,4 vezes 140. Então, qual o valor que vocês acharam aí? Espero que tenha sido o mesmo que o meu. 1.036, ok? Então, 7,4 vezes 140 vai ser igual a 1.036 litros, ok? 1.036. O que significa isso, pessoal? Deixa eu apagar aqui esse xizinho aqui, tá? Só para não confundir. 1.036 litros é o que nós temos de oxigênio dentro do cilindro. Mas, Emerson, você acabou de falar que o cilindro ele só tem capacidade para 7,4 litros, e essa é a informação que o fabricante colocou lá no cilindro para a gente. Como é que um cilindro de 7,4 litros pode ter 1.036 litros? Qual é a relação mágica desse processo? Bom, é bem simples. Quando o fabricante diz para a gente que ele tem 7,4 litros, significa que ele tem 7,4 litros de água, ou seja, na verdade que ele comporta dentro do seu cilindro 7,4 litros de água, ok? De líquido. E o oxigênio, ele é gás.
E como ele está armazenado dentro desse cilindro de 7,4 litros? Ele está sob pressão. Então, significa dizer que se eu verifico o meu manômetro e o meu manômetro marca 140 de pressão, significa que eu tenho hoje, agora, nesse momento para trabalhar, 1.036 litros. Mas vocês lembram das aulas anteriores? O fabricante disse para a gente o quê? Que a pressão de trabalho do cilindro recomendada é 200 bar, ok? Então, nas aulas anteriores, nós vimos lá que a relação de 1 bar é igual a 1 kg força por centímetro quadrado, que é igual a 1 atmosfera de pressão, tá? Então, se nós pegarmos esse cilindro aqui, como nós visualizamos lá, que tem 7,4 litros, e multiplicarmos pelo que o fabricante recomenda, que o cilindro seja envasado com 200 bar de pressão, qual vai ser o número total ou de litros que vão comportar dentro desse cilindro se ele tiver sido enchido com uma pressão de 200 bar? Nós vamos pegar 7,4 vezes 200, que vai dar um total de 1.480 litros. Ok? Então, pessoal, esse é o valor que nesse cilindro de 7,4 litros, com uma pressão de 200 bar, é o total de oxigênio que nós vamos ter para trabalhar. Esse total de oxigênio que nós temos aqui, resultado dessa conta, é o que nós temos para trabalhar efetivamente? Beleza. Então, como é que eu faço agora para saber quanto tempo vai durar esses 1.480 litros? Como eu falei anteriormente, a conta é muito simples. Eu vou pegar 1.480 e vou dividir pela prescrição. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos dizer que nós temos efetivamente aqui. Deixa eu apagar aqui em cima. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó. Então, nós temos aqui ó, tá, um cilindro de 7,4 litros de capacidade nominal e a pressão de oxigênio desse cilindro é de 200 bar. Tá certo? A prescrição passada pelo médico é que nós realizemos aí a oxigenoterapia em catéter na relação de 3 litros por minuto. Ok? Então, como é que eu vou calcular quanto tempo esses 1.480 litros vão durar? Eu vou simplesmente fazer o quê? Pegar esses 1.480 e dividir por 3. Só um minutinho que a minha calculadora deu pau aqui. Ok? Então, qual vai ser o meu resultado? Peguei esse valor aqui e dividi por 3, tá certo? Eu cheguei a um valor de 493, uma dízima, desculpa. Então, aqui são litros por minuto, então são 493 minutos, ok? Então, esse aqui é o tempo total que essa quantidade de litros de oxigênio, dividido pela minha prescrição, ok? Que são 3 litros por minuto, vão me dar 493 litros por minuto. Tá certo? Então a gente dispensa aqui a dízima, que está depois da vírgula, e considera o valor inteiro, vai ficar mais fácil para a gente fazer esse cálculo. Tá certo? Então, 493 minutos. Quantas horas são 493 minutos? Tá? Como é que a gente vai fazer essa conta? Ou como a maior parte das pessoas vão fazer essa conta? Tá? Eu vou pegar 493 e vou dividir por 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Vai me dar um total de 8,21. Seriam 8 horas e 21 minutos. Ok, pessoal? Então, ó, guardem isso aqui, que já já a gente vai falar
a respeito dessa conta aqui, tá certo? Então, ó, 493 dividido por 60, 8,21, ou seja, 8 horas, porque eu dividi por 60 minutos, 8 horas e 21 minutos. Ok, pessoal? Beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos voltar aqui para o nosso processo. Vamos entender aqui algumas outras características. Vocês vão lembrar que quando eu falei para vocês a relação de quilograma força por centímetro quadrado, tá certo? 1 quilograma força é igual a 0,96 atm. E 1 libra por polegada quadrada é igual a 0,06 atm. Beleza? Então, eu tenho uma relação muito grande. Então, se quando eu for observar o quanto de oxigênio eu tenho no meu cilindro, o meu manômetro estiver graduado em libra por polegada quadrada, pode ser que ele esteja marcando lá 140 PSI. Ok? Então, essa aqui é a pressão do meu manômetro. Se esse meu cilindro tem a capacidade de 7,4 litros, que é o modelo que a gente está utilizando como a gente viu lá, como é que eu vou fazer essa conta? 7,4 vezes 140. Que vai me dar um valor total de 1.036 litros. Ok? Bom, será que essa conta ela está correta? Então, obviamente não, né? Por quê? Porque se eu tenho 146, desculpa, se eu tenho 140 PSI, tá? Se 1 PSI é igual a 0,06 atmosfera e 1 kg-força por centímetro quadrado é igual a 0,96 atmosfera, a gente tem uma diferença muito grande. Então, o que é necessário que a gente faça? É necessário que a gente converta a libra por polegada quadrada em quilograma-força por centímetro quadrado. Para quê? Para que a gente utilize a unidade de medida correta. Porque quando o oxigênio sair de dentro do cilindro, ele vai se expandir aonde? Na atmosfera. Então, quando ele ganhar a atmosfera, quando ele sair do cilindro, ele vai sofrer essa expansão. E exatamente esse é o motivo pelo qual a gente usa essa relação de quilograma-força por centímetro quadrado e atmosfera, ok? Bom, mas vamos voltar lá para a nossa aula, ok? E vamos visualizar aí essa nossa continha aí para a gente dar continuidade a esse processo e a gente já vai voltar aqui para essa relação de conversão, tá? Bom, então vamos lá, ok? Então, a quantidade de oxigênio total que eu vou ter no cilindro vai depender de quê? Da multiplicação da capacidade hidráulica ou capacidade nominal pela pressão que está marcando no manômetro. Então, aqui no exemplo que a gente tem aqui, ó, então o meu total de oxigênio, se eu tenho 7 litros de oxigênio e tenho 85 kg-força de centímetro de pressão, eu vou ter no final ali 595 litros para trabalhar, ok? Agora vamos fazer esse exercício aí, pessoal. Então vamos lá. O que eu tenho aí? Ó? Ao chegar no meu plantão, você identifica o cilindro do salão e observa que a sua capacidade é de 4 litros. Ao verificar o manômetro, o mesmo marca 130 kg-força por centímetro quadrado. Qual a sua capacidade total de oxigênio possui este cilindro? Então, muito bem. Vamos voltar lá para o nosso quadro e vamos fazer a conta. Então, a capacidade é 4 litros de capacidade nominal, beleza? E a pressão do manômetro é de 130
kgfm por centímetro quadrado. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação desses valores. (130 vezes 4) vai me dar um total de 520 litros. Então, eu tenho aqui para trabalhar 520 litros, correto? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos para a segunda pergunta. Ao atender o paciente que precisa de oxigenoterapia, é solicitado pela regulação que seja administrado 4 litros por minuto em catéter nasal. E aí eu quero saber durante quanto tempo eu vou poder utilizar esses 520 litros. Então, a minha prescrição é... Então, a minha prescrição ela é igual a 4 litros por minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4. 520 dividido por 4 eu vou ter um total de... Então, isso aqui vai me dar um valor total de 130 minutos. Bom, 130 minutos, eu vou fazer o quê? Vou dividir esses 30 minutos, né? Cada hora tem 60 minutos, 2 horas 120, mais 10 minutos, 2 horas e 10 minutos. Correto? Então, lembram da continha anterior que eu deixei em aberto lá para vocês? Se eu pego a minha calculadora como eu fiz anteriormente e divido 130 por 60, qual é o valor que eu vou chegar? Então, ó, quanto de oxigênio eu tenho disponível? 520, ok? Qual é a minha prescrição? 4 litros por minuto. Então, dividindo 520 por 4, eu tenho 130 minutos. 130 minutos, 2 horas e 10. Mas se eu colocar na calculadora, o valor que eu vou obter de 130 dividido por 60 vai ser igual a 2,16. Ué, como assim? 130 minutos são 2 horas e 16 minutos? Se uma hora tem 60 minutos, 2 horas são 120, sobra 10 minutos. Como é que nessa conta deu 16? Então, pessoal, essa conta aqui, ó, não serve, ok? Se eu fizer o cálculo de o total de minutos que eu achei e dividir por 60, eu vou achar o valor errado. Por que eu vou achar o valor errado? Porque para fazer essa conta aqui da forma correta, a gente precisa fazer regra de 3. Então, é fácil de calcular, a gente calcula de cabeça ali sem problema nenhum, tá certo? Mas para que eu faça corretamente, eu preciso fazer a regra de 3, tá? Se eu não fizer a regra de 3, vai dar errado. Então, qual foi a diferença que deu aqui? Aqui deu uma diferença de 6 minutos, né? 130 minutos dá 2 horas e 10 minutos, e não 2 horas e 16 minutos. O que isso vai implicar? Vai implicar que se eu tiver com o valor exato lá dos meus cálculos, eu vou fazer o meu dimensionamento errado. E aí eu vou ter um outro problema lá. Se eu chego com esse paciente com 10, se eu faço o meu cálculo para chegar com 2 horas e 16, onde na verdade a minha autonomia seria 2 horas e 10, o que vai acontecer? Quando chegar a 2 horas e 10, o oxigênio vai acabar e eu preciso de mais algum tempo lá para chegar, porque eu dimensionei achando que tinha 16, e na verdade só tinha 2 horas e 10. Então, o meu cálculo vai estar errado. Então, eu preciso saber fazer essa conta e preciso entender que eu não posso dividir direto o valor em minutos por 60. Por quê? Porque 60 ainda falta 40 para 100, né? Para chegar no final dos valores que a gente vai utilizar das casas decimais de 0 a 9, ok? Então, vão ficar faltando 4 casas.
Então, por isso que essa conta vai dar essa diferença. É uma diferença pouca? Sim, é uma diferença pouca, mas ainda assim é uma diferença e a gente precisa efetivamente acertar. Não tem jeito, ok? Bom, pessoal, aí tem a tabelinha aí, uma das tabelas que eu falei para vocês, né, das quais eu falei para vocês, que a gente ia entender. Então, vocês vão observar nessa tabela aí que existem várias unidades de medidas, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, tá certo? E é nessa tabelinha que a gente vai ter aí a relação de como é que a gente vai fazer essas conversões. Então, eu já separei aqui uma outra tabelinha para vocês, que está numa condição um pouco mais tranquila aí, para a gente visualizar o tamanho da letra, tá certo? Então, outras tabelas aí a gente consegue encontrar na internet, existem aplicativos que vocês podem baixar para que vocês possam fazer esse cálculo aí bem mais rápido, mas uma vez que você entendeu que você precisa fazer a conversão, a gente vai utilizar o fator de conversão, que é um fator muito simples. No começo a gente pode ter alguma dificuldade, mas a probabilidade qual é? A probabilidade é que com o passar do tempo a gente já decore isso aí e rapidamente a gente vai fazendo, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Então, deixei aqui um exemplo para a gente aqui. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma, eu tenho uma relação de um valor em PSI, tá? Que eu preciso transformar em quilograma-força por centímetro quadrado para fazer a conta. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 1.600 PSI. Então, vamos dizer lá que eu tenho 4 litros, como no exemplo anterior, de capacidade nominal, ok? Deixa eu voltar aqui rapidamente. Então, eu tenho 4 litros de capacidade nominal, tá? E eu tenho 1.600 PSI, ok? Então, eu quero saber qual é o total de oxigênio eu tenho para trabalhar, tá? Então, se eu fizer essa conta de 1.600, que é o que está marcando lá no meu manômetro, 1.600 vezes 4, que é a capacidade nominal, isso vai me dar um valor de 6.400 litros. Caramba! 6.400 litros de oxigênio é uma quantidade significativa, ok? Só que, lembra que uma atmosfera é igual a 0,06 PSI? E uma atmosfera é igual a 0,96 kg-força por centímetro quadrado, ou seja, está na relação de 1 para 1. Então, eu preciso transformar libra por polegada quadrada em quilograma-força por centímetro quadrado, para que eu consiga fazer essa conta corretamente. Então, vamos ver ali qual o fator de conversão e vamos ver qual vai ser a diferença que vai dar. Tá? Então, como é que eu vou achar ali o meu fator de conversão, pessoal? Eu deixei aqui, ó, a letrinha Vzinha, tá? Que a gente vai ver aqui as unidades na vertical e o Hzinho aqui representando na horizontal, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1.600 PSI que eu quero transformar em quilograma-força. Então, quantos quilogramas-força eu vou achar? Então, eu venho na coluna vertical, vejo aqui o PSI, que é a unidade que eu quero transformar, tá? E vou seguindo aqui, ó, até chegar em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, eu venho aqui nessa coluna horizontal, aqui, chego aqui no quilograma-força, e aqui no cruzamento entre PSI na coluna vertical e quilograma-força por centímetro quadrado na coluna horizontal, eu vou ter aqui um valor que é o fator de conversão, que nesse caso aqui é o valor de 0,0703. Então, pessoal, como é que eu vou fazer a minha conta aqui de conversão? Então, eu pego 1.600 PSIs e vou multiplicar pelo fator de conversão 0,0703 ou 0,70, tá? Vai dar o valor. Então, fazendo essa conta, o que nós vamos achar? 1.600, opa,
1.600 vezes 0,070 vai ser igual a 112 kg-força por centímetro quadrado. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Da forma correta. 4 vezes 112. Então, vamos lá. Opa. 112 vezes 4 vai ser igual a 488 litros. Então, essa conta aqui está correta. Então, se eu tenho um cilindro com a capacidade nominal de 4 litros e ele tem o seu manômetro marcando 1.600 PSI, se eu faço a conta fazendo a multiplicação direta, eu vou chegar a um valor de 6.400 litros, que está completamente errado, e esse não vai ser a quantidade de litros de oxigênio que nós vamos ter no cilindro. Então, nós precisamos fazer o quê? Converter o PSI em quilograma-força por centímetro quadrado, fazendo a multiplicação pelo fator de conversão, que é 0,070. Então, quando eu chegar a esse valor de 112 kg-força por centímetro quadrado, aí sim eu vou fazer a multiplicação e vou chegar ao valor total que nós temos lá de oxigênio dentro do cilindro. Ok, pessoal? Ok? Então, é muito simples fazer essa conta, tá certo? Eu só tenho que ter o cuidado para não errar lá na minha conta. Se o meu manômetro está graduado em quilograma-força por centímetro quadrado, eu vou fazer a multiplicação direta. Se ele está graduado em libra por polegada quadrada, eu vou ter que fazer a conversão e após fazer a conversão, a gente vai achar o valor correto, ok? Ok, pessoal? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos trazer aí alguns exercícios e algumas outras informações para a gente fechar definitivamente esse conceito aí e a gente vai fazer uma proposta aí de um novo exercício, né? Vamos fazer diretamente aqui. Então, alguns exercícios já estavam prontos, a gente vai resolver um exercício que já está pronto aí, que a gente já tem na aula, mas a gente vai construir ali um exercício ali com os valores que a gente vai colocando aqui no quadro e vamos fazendo os cálculos. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Ok? Até mais.